Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras de todos os tempos, a incrível jornada de José do Egito. Como um jovem hebreu, vendido como escravo pelos próprios irmãos, conseguiu se tornar o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. A resposta está em sua fé inabalável e em um dom extraordinário, a capacidade de interpretar sonhos. A história de José é marcada por traições, injustiças e muitos anos de sofrimento. Ele foi jogado numa cisterna, vendido, falsamente acusado e lançado na prisão. Parecia o fim da linha, certo? Mas foi exatamente na prisão que o destino de José começou a mudar drasticamente. Lá, ele interpretou os sonhos de dois servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Suas interpretações se concretizaram perfeitamente, mas infelizmente, o copeiro, que foi restaurado ao seu posto, esqueceu-se de José. 2 anos se passaram. José continuava esquecido na masmorra. Até que um dia, o próprio faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido, teve 2 sonhos perturbadores, que ninguém no reino conseguia decifrar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas de grão cheias sendo engolidas por 7 espigas mirradas. Seus magos e sábios ficaram em silêncio, sem respostas. Foi nesse momento de desespero que o copeiro-chefe finalmente se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos com precisão. José foi trazido às pressas da prisão para a presença do faraó. Imagine a cena, um prisioneiro, ainda com as marcas de anos de cativeiro, diante do trono do Egito. Mas José não demonstrou medo, com humildade e uma confiança que não vinha dele mesmo, mas de sua fé em Deus. Ele disse ao faraó que a interpretação não pertencia a ele, mas a Deus. Ele então explicou o significado dos sonhos. Não eram 2 sonhos diferentes, mas uma única mensagem divina. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura e abundância, sem precedentes em todo o Egito. Contudo, as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas que as devoravam simbolizavam algo terrível. 7 anos de uma fome tão severa que faria toda a abundância anterior ser esquecida. A repetição do sonho significava que o decreto de Deus era firme e que aconteceria em breve. Mas José não parou na interpretação. Ele foi além e ofereceu uma solução, um plano de ação. Ele aconselhou o faraó a encontrar um homem sábio e criterioso para colocar sobre a terra do Egito. Esse homem deveria nomear administradores por todo o país para recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Esse grão deveria ser armazenado na cidade sob o controle do faraó, como uma reserva para os 7 anos de fome que viriam. Era um plano econômico e logístico genial, nascido de uma revelação divina. O faraó ficou maravilhado. Ele olhou para seus conselheiros e disse: "Poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Naquele momento, o faraó reconheceu que a sabedoria de José não era comum. Ele não via mais um prisioneiro, mas um líder escolhido por Deus. E assim, numa das viradas mais espetaculares da história, o faraó disse a José: "Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará no comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você." José, o escravo, o prisioneiro, foi nomeado vizir do Egito. Ele recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. De um calabouço escuro, ele ascendeu à posição mais alta do governo. José implementou seu plano com maestria. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou tanto grão que era impossível medir, como a areia do mar. E quando os 7 anos de fome chegaram, não apenas no Egito, mas em todas as terras vizinhas, o Egito tinha comida. As pessoas de todos os lugares vinham a José para comprar grãos. Sua sabedoria e administração não só salvaram a nação egípcia da aniquilação, mas também, eventualmente, sua própria família. Sim, a mesma família que o havia traído. Seus irmãos, desesperados pela fome, vieram ao Egito em busca de comida e se curvaram diante dele sem reconhecê-lo. A jornada de José havia completado um círculo, cumprindo os sonhos que ele mesmo tivera na juventude. Sonhos que foram o motivo inicial do ódio de seus irmãos. Mas em vez de vingança, José ofereceu perdão e reconciliação. Ele lhes disse uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente." A história de José é uma aula sobre resiliência, fé
e propósito. Ela nos ensina que as circunstâncias mais sombrias podem ser o prelúdio para o nosso maior triunfo. José nunca perdeu a fé, mesmo na prisão. Ele continuou usando seus dons para servir aos outros, e no tempo certo, Deus o exaltou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Os sonhos do faraó foram o catalisador, mas foi o caráter e a fé de José que o prepararam para o momento. Essa narrativa nos desafia a olhar para as nossas próprias dificuldades de uma maneira diferente. Será que os desafios que enfrentamos hoje não estão nos preparando para um propósito maior amanhã? A história de José nos garante que, com fé e perseverança, o que parece ser um fim pode ser, na verdade, um novo começo. As dificuldades podem ser transformadas em oportunidades para um bem muito maior. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada conosco. Se você gostou desta história de fé e superação, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este.